seguinte, Números, capítulo 6, a partir do versículo 1. Todos chegaram lá? Número 6, capítulo 6, versículo 1 vai dizer o seguinte: o Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor, como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada, não poderá beber suco de uva, nem comer uva, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Versículo 5: durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que o seu próprio pai, ou mãe, ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero conversar um pouco com você a respeito do voto de Nazireu. Esses últimos dias Deus trouxe muito forte ao meu coração a vida de Sansão. Enquanto eu estava estudando a vida de Sansão, eu sabia que eu deveria estudar a vida de Sansão, mas o alvo não era a vida em si dele. Haveria algo dali que eu iria extrair. E uma das definições e uma das coisas que Sansão é chamado é de Nazireu. Ele foi consagrado desde o ventre da mãe dele como Nazireu. E você se lembra o que é que não poderia ser feito com o cabelo dele? E aqui fala que nenhuma lâmina, quando uma pessoa fosse fazer o voto de Nazireu, nenhuma lâmina poderia tocar a cabeça dessa pessoa. Ele não poderia cortar o próprio cabelo. Sabe, irmãos, o meu alvo nessa noite não é voltar aos ritos judaicos. Meu alvo aqui não é falar sobre cultura judaica. Mas pense comigo, quando nós olhamos para o Novo Testamento, houve um determinado momento onde os judeus estavam se convertendo e muitos gentios, ou seja, pessoas que não eram judias, estavam se convertendo também. E os judeus queriam que os gentios, mesmo depois de convertidos, fizessem a circuncisão. E o que era a circuncisão? Se você não sabe, eu vou explicar de uma maneira bem prática, bem simples. Eles cortavam uma pequena parte da pele, chamada prepúcio, do órgão genital masculino. Isso simbolizava uma aliança que os judeus tinham com o Senhor. Quando os gentios se convertiam, os judeus, talvez até numa maneira de vingança, tipo assim, eu me arrebentei, agora é sua vez, eles olhavam e diziam: você vai ter que fazer também. Mas o apóstolo Paulo, ele vai combater, trazer essa cultura judaica da lei para a nova aliança. Ele vai dizer: a circuncisão não é mais feita na carne. Cadê os homens dizendo glória a Deus aí? Ok. Não é mais feita na carne, mas no coração. Não é mais uma coisa feita do lado de fora, é uma coisa feita do lado de dentro. Apesar de nós não seguirmos mais a cultura judaica, ela ainda nos ensina alguma coisa. Você está comigo? E o voto do Nazireu bateu no meu coração e bateu forte. Porque ele fala basicamente a respeito de três coisas que aquele que fosse fazer esse voto chamado Nazireu, alguns vão chamar de promessa, mas eu gosto do termo voto. Esse compromisso com o Senhor de fazer o voto Nazireu. Em primeiro lugar, o alvo desse voto é muito expresso, era se consagrar ao Senhor. A definição, o significado da palavra Nazireu já expressa muito bem o que é que ele significa: separado. É o significado da palavra Nazireu, significa ser separado. Então, quando eu fosse fazer um voto de Nazireu, eu faria um voto de separação ao Senhor. Eu me separaria de algumas coisas para o Senhor. E ele coloca três princípios e três abstenções básicas ali. O primeiro que ele coloca, eu vou classificar nessa ordem, porque vai ficar melhor para mim. O primeiro que ele fala é a respeito do cabelo. Ele vai falar primeiro a respeito dos alimentos, mas eu quero começar pelo cabelo. Ele fala a respeito do cabelo, que o cabelo não deveria ser cortado. Enquanto você estivesse debaixo daquele voto, debaixo daquele compromisso, os seus cabelos deveriam continuar a crescer. Quando finalmente chegasse ao fim, a gente não leu porque eu quero reter um pouco o tempo, para que a gente consiga orar.
Quando chegasse ao fim do voto, o seu cabelo seria cortado, você pegaria esse cabelo e lançaria ao fogo. Amém? Esse era o primeiro. Temos um outro que é com relação à bebida. Ele diz: enquanto você estiver fazendo o voto nazireu, você não pode beber bebida fermentada. Se fosse na nossa época a gente diria alcoólica, mas ele fala a respeito de bebida fermentada, vinho. Depois ele vai falar a respeito de vinagre feito de vinho, e depois ele extrapola a coisa. Ele diz: nada que tenha uva, nem passa, você come. E em algumas versões ele vai dizer: não coma nem a casca e nem a semente. Ou seja, você não se abstém só do vinho, você se abstém de tudo que representa ele, e tudo que parece com ele, e tudo que vem da uva, ok? E o último ponto que ele fala, ele diz: não toque nos mortos. Sabe, irmãos, tem 3 tópicos aqui que eu quero trazer à luz do Novo Testamento, e eu quero que a gente aprenda um pouco com eles. Jesus, quando estava combatendo o hábito dos fariseus de orarem nas praças, ele diz: não ore nas praças onde todos estão vendo você, porque se você fizer, se você ora, se você vive sua vida para o Senhor, mas na verdade busca aparecer para as pessoas, você já recebeu o seu galardão, e do Senhor você não vai receber mais nada. Ou seja, o alvo da minha vida de oração não é aparecer. Mas o mesmo Jesus que disse isso, também diz: você não pode colocar uma candeia debaixo da mesa, você tem que colocar ela sobre. A vida do cristão, irmãos, não deve ser para aparecer, mas o cristianismo deve ser visto em nós. O alvo nunca foi aparecer, mas é impossível ser crente e não esboçar ou apresentar alguma coisa que represente isso. Sabe, irmãos, quando as pessoas olhavam para aqueles homens com aqueles cabelos grandes, aquela barba grande, todo mundo sabia que ele não poderia fazer qualquer coisa, que ele não poderia beber qualquer coisa, que ele não poderia tocar em qualquer coisa, porque ele tinha um compromisso, um voto com o Senhor. É isso que o mundo precisa ver em nós, irmãos. Bater o olho em nós e saber que nós não falamos qualquer coisa, nós não fazemos qualquer coisa, nós não nos vestimos de qualquer forma, porque nós temos um compromisso com o Senhor. A questão não é aparecer, mas existe algo em nós que alguém vai bater o olho e vai saber: ele foi separado. Esse é o primeiro. O segundo ponto que eu quero tratar com você, ele fala a respeito de não ingerir vinho, bebida alcoólica, e nada que represente isso. É interessante que é uma das primeiras coisas que acontece quando um ser humano ingere uma bebida fermentada, é que ele perde o domínio completo dos seus pensamentos, das suas sensações e da sua postura. Ou seja, aquilo o distrai e o tira da noção de realidade que ele vive. É por isso que tem bêbado que mora na rua, que quando bebe sobe em cima da mesa e diz: eu sou o dono do mundo, eu sou rico, tenho 3 fazendas, 4 casas, mas ele mora na rua e só tem um lençol. Quando nós estamos embriagados, a nossa noção de realidade se perde, e qualquer coisa nos distrai. Eu já vi um bêbado olhando para um poste impressionado. Eu não sei o que ele estava vendo, irmão, não sei o que ele estava tentando pegar, mas ele estava assim, ó, para o poste, e olhava para o poste. Eu acho que ele estava se apaixonando pelo poste, eu não sei. Mas eu sei que o álcool o distraiu ao ponto, o tirou do senso de realidade de uma forma que ele não tinha mais noção onde ele estava, quem ele era e o que ele estava fazendo. Estou dando um tempinho para eu ir devagar com você aqui. Irmãos, eu não vou entrar nem em bebida alcoólica aqui, mas eu vou focar num ponto. Tem muita coisa distraindo eu e você. Tem muita coisa roubando sua atenção, ao ponto que você não sabe mais quem você é, onde você está e para onde você vai. Tem gente se embriagando com Netflix de uma forma que eu não consigo te explicar. Pessoas que passam 24 horas, 48 horas na frente de uma televisão, assistindo uma coisa que não é real, e no fim da vida se impressionam porque estão com depressão. Sério.
você nem está vivendo. Você está comigo aqui? Pessoas que pegam o seu celular, passam a vida toda assistindo a vida dos outros através de um telefone, e chateado porque a vida dela não representa nada do que ela está vendo ali. Deixa eu te perguntar, quando você briga com a sua esposa, você posta uma foto assim, ó? Hashtag coração partido. Você não faz isso. As redes sociais, irmãos, não vão mostrar a realidade, elas vão mostrar o que os outros querem mostrar. Mas a gente está lá distraído, embriagado pelas coisas desse mundo, embriagado pelo nosso trabalho, embriagado pelo entretenimento, embriagado pela nossa própria cobiça. A gente ganha mais e nunca é o suficiente. Antes ganhava R$1.000, estava morto satisfeito. Agora ganha 10 mil, continua se sentindo como se ganhasse 1.000. Ganha 30 e continua dizendo, está pouco. Embriagado, distraído, perdido. Que é uma outra característica de uma pessoa bêbada, ele não consegue andar em linha reta. Você coloca ele para andar, ele começa a andar, começa a cambalear, vai para um lado, vai para o outro. Pessoas embriagadas com as coisas dessa vida nunca conseguem começar e terminar nada. Tudo que eles começam, se distraem com a vida, com as próprias ambições, com as próprias cobiças, com tudo que Deus, que o Deus desse século, na verdade, tem para mostrar para eles. Eles vão para um lado, vão para o outro, vão para um lado, vão para o outro, embriagados. Você está aqui? Distraídos, perdidos, sem noção de tempo, de espaço, aonde estão, quem são e o que estão fazendo. E aí ele extrapola a coisa. A gente poderia dizer, por exemplo, que ele mandou se abster de bebida fermentada para você não se embriagar. Ok, mas ele extrapola. Você nem se embriaga, nem prova nada que parece com aquilo que te embriaga. Você não toma vinho, mas também nem come a uva. A questão não é só pecar, irmãos. A questão também é fugir da aparência do mal. A questão não só pecar, irmão, é fugir de tudo que te lembra pecado. Tem pessoas, irmãos, que não adulteram. Não adulteram. Do lado de fora não, fisicamente não. Mas uma irmã da igreja passa, ele faz um raio-x nela. Irmãos, o alvo não é só evitar o vinho, é evitar tudo que se parece com ele. Até porque quem prova a uva, um dia vai sentir saudade do vinho. E um dia a uva não vai ser suficiente. Você está aqui? Mas quem tinha o voto de Nazireu, ele tinha que se abster. Ele se abstinha daquilo que poderia o embriagar, e ele ia além do que convinha. Todas as coisas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. É interessante que se ele não tivesse fazendo o voto de Nazireu, estava liberado. Mas como ele era separado, consagrado ao Senhor, já não estava. Você está comigo? Qual o problema de comer uma uva, irmão? Mas quem é separado se abstém até do que é lícito, porque não convém. Tem muito crente dizendo que não bebe vinho e comendo todo o resto que Deus também disse que não era para provar. Terceiro ponto. A terceira característica do voto do Nazireu é que ele não poderia tocar em uma pessoa, em Minas Gerais diria morta, em Uberlândia diga morta. Muito bom, irmãos, ouvir você dizendo morta. Nós deveríamos gravar isso. Morta. Você não poderia tocar no morto. Irmãos, se você se lembra muito bem, no Novo Testamento diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e
Ok. Ele nem diz só pecado, ele diz delitos e pecados. Nós estávamos mortos neles, ou seja, isso nos matou. Você entende isso? Irmão, aquele que vivia uma vida separada, consagrada para o Senhor, ele não poderia tocar em coisas mortas. Eu não sei se você sabe, pecado mata e produz morte. Um dos termos que ele vai utilizar, dependendo da tradução que você está lendo, é que ele fala para que você não se torne impuro. Ele fala, não faça isso para você não ter que se purificar de novo. Irmãos, a questão não é só parecer ser crente, como quando eles deixavam os cabelos crescerem e todos sabiam que ele era separado. A questão não é só abrir mão daquilo que não é lícito. Convém até, mas não é lícito. Ele continua. A gente não toca no que mata, a gente não toca no que está morto. A gente é puro demais para se misturar com isso. Sabe, irmão, se você é separado, pecado não combina com você mais não. Você não vai ver no Velho Testamento inteiro os homens serem chamados de santos. Você não vê. Eles eram chamados de servos, de justos. Mas quando você vê o voto do Nazireu, diz que eles serão santos nesse período. Durante o voto do Nazireu, eles serão santos. Enquanto eles cumprirem isso, eles serão santos. Não me censura não, Michel. No Velho Testamento, eles conseguiam alcançar a santidade, se obedecessem a isso. Significa que todo o preço do pecado deles estava pago? Não, mas viver uma vida nesse nível de renúncia, Deus entendia como santidade. Deus interpretava como santidade. No Novo Testamento você vai ver as cartas do apóstolo Paulo e ele já chama a gente de cara de santo. Ele diz aos santos da igreja tal, aos santos de local tal, nós já somos santos por causa do sacrifício de Jesus. Ok, é um direito conquistado, não é mérito nosso. Sim ou não? Amém. Mas irmão, se no Velho Testamento um homem conseguia ganhar um título de santo, mesmo estando ainda todo sujo, porque tinha um voto, porque tinha um alvo, porque era separado, imagine do que nós seremos chamados na nova aliança. Aí Deus extrapola, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reis e sacerdotes. Sabe, irmãos, da mesma forma como nós aprendemos com a circuncisão no Velho Testamento, olhamos para a nova e aprendemos, retemos coisas boas, o voto nazireu, ele até vai ser visto no Novo Testamento, ele vai ser visto, mas nós não temos tanta clareza a respeito do proceder, de como deve ser feito. Ele se assemelha muito bem ao jejum, puro, é santo, deve ser feito, mas não tem o apóstolo Paulo dizendo jejue meia hora por dia, 2 horas por dia, um mês inteiro, evite isso, evite aquilo. Você vê eles dizendo que foi feito, mas não vê com tanta clareza. Você está comigo? Mas eu entendo, irmãos, que tanto o voto nazireu quanto o próprio jejum, eles fluem e resultam no mesmo resultado. Que o que é? Deus não está mudando pelo meu sacrifício, eu estou sendo moldado e me tornando semelhante a Ele, quando entrego um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jejum nunca mudou Deus, jejum nunca afetou Deus, mas me abster de algo que tem me dominado, me abster de algo que pode me dominar, em nome de ter domínio próprio e servir a causa de Deus de maneira mais eficaz, Deus se agrada, irmão. E ponto. Ah, mas eu vivo minha vida ministerial, os enfermos são curados, os mortos ressuscitam, e eu nunca jejuei. Parabéns. Mas isso não deixa de ser bom. Não deixa de ser algo bíblico. Não deixa de estar escrito. E quer saber o que é que... na verdade você já sabe porque eu já falei. Mas você se lembra o que era feito com o cabelo no fim do voto? Ele era cortado e lançado no fogo. O que é que vai acontecer com as nossas obras no fim de tudo?
serão lançadas no fogo. Tem outra coisa muito interessante que fala a respeito do voto nazireu, era quando você errava. Se você estava fazendo o voto nazireu e você tinha tocado um defunto, você tinha tomado bebida alcoólica, ou você tinha cortado seu cabelo, você poderia voltar a fazer tudo, mas a primeira coisa que deveria ser feita era o seguinte: você tinha que parar, você tinha que oferecer um sacrifício, porque você tinha errado no voto. Não era uma lei você fazer, mas já que você fez e quebrou, você havia pecado. E aí você oferecia um animal em sacrifício por aquilo, e aí veio o muito engraçado, que eu gostei demais. Você voltava do início e tinha que fazer tudo de novo. Olha para o Novo Testamento. Nós não precisamos mais sacrificar animais. Hebreus é muito claro. Se o sangue de touros e bodes fosse suficiente, já tinha resolvido o problema do pecado no Velho Testamento. Mas veio um cordeiro vivo, santo, em forma de homem, e conquistou de uma vez por todas, de maneira infinita. O seu sangue permanece para sempre. Não precisa de outro sacrifício. Mas nós temos um compromisso com o Senhor. Nós devemos viver de maneira santa e separada para o Senhor, como um nazireu. E quando nós erramos aquilo que nós deveríamos fazer, qual é o processo? Se arrepender. E eu vou dizer, pedir perdão. Como o sacrifício já foi feito, o sangue de Jesus já nos limpa de todo pecado. E nós voltamos de onde tínhamos saído. Voltamos à mesma posição e começamos tudo de novo. Não começando tudo de novo como se Deus tivesse esquecido de toda a nossa carreira cristã, mas nós devemos voltar para a mesma posição. Quantidade de crente que se desvia porque peca e vai para o mundão. Irmão, o alvo do arrependimento e do sangue de Jesus é literalmente nos limpar, é de pecado mesmo. Nós não fomos criados para pecar, não fomos criados para viver no pecado, mas uma vez que aconteceu, pede perdão, o sangue vem e te limpa, e você volta e continua tudo de novo. Deus não aceitava a desistência do voto. Da mesma forma que Ele não aceita você desistir porque ainda está errando. Você está comigo? Sabe, irmãos, o alvo de todo esse voto nazireu era ser consagrado para o Senhor, ser separado para o Senhor. Sansão, quantos conhecem Sansão e a sua história? Deixa eu ver aqui. Ok, só beber um pouquinho de água aqui. Sansão foi consagrado como nazireu desde o ventre da sua mãe. E quantos lembram da história de Sansão? O que Dalila, quando Sansão começou a se envolver com Dalila, uma mulher filisteia, os dois começaram a ter uma relação ali de amor. E Dalila traz Sansão, os soldados cortam o seu cabelo, ele perde a sua força. Deixa eu te perguntar, quem cortou o cabelo de Sansão? Uma coisa é certa, se você tiver em dúvida, não foi Sansão. Presta atenção, o voto, olha para cá, olha para cá. O voto de Sansão não foi quebrado por uma coisa diretamente feita por ele. Foi realizado por alguém que lhe deu legalidade de entrar na vida dele. E Deus considerou como pessoal, porque a força dele acabou. Deus não invalidou dizendo, não foi ele que fez, foi alguém que fez com ele. Não, Deus considerou, acabou. Você lembra disso? Nem tudo aquilo que tem sido quebrado na nossa vida, irmão, é fruto do que a gente necessariamente fez, mas de quem a gente deixou entrar. E isso eu estou falando de gente e do diabo. Você está comigo? Você está entendendo bem o que eu estou querendo dizer aqui? Sansão foi criado para ser separado. Ele tinha um propósito, ele tinha uma capacidade. Estava tudo aqui ali, estava tudo desenhado a vida dele ali. O seu destino é esse. Mas porque ele permitiu que alguém entrasse,
que era muito nítido e claro diante de todos que não deveria, aquele alguém que entrou, encontrou um acesso sobre a vida dele, para fazer algo que nem ele queria que fosse feito. E a gente no Novo Testamento ainda se perguntando se crente pode namorar com ímpio. No Novo Testamento. Dalila e Sansão, os dois eram mortos espiritualmente. Mas um foi consagrado para alguma coisa. E outro não. Agora vamos para o Novo Testamento. Você é nascido de novo. O Espírito Santo habita dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Ou seja, você já ultrapassou a Sansão aí, na categoria. E você realmente acredita que luz e trevas vão combinar da maneira mais linda do mundo? É questão de tempo, até que essa pessoa que você colocou na sua vida quebre o voto e a aliança que você tinha com Deus. Porque você deixou entrar. É questão de tempo, até ela começar a criar seus filhos, e você ensina que deve ir para a igreja, e ele diz que deve ir para o futebol e para o bar. Nada contra o futebol, irmão. Mas uma prioridade, outra prioridade, duas criações. Como vai ser os filhos disso aí? Você está comigo? Sabe, irmãos, o compromisso que a gente fez com o Senhor, diferente do voto nazireu, ele não acaba. Esse é o ponto. Diferente do nazireu, o nazireu ele entregava o seu voto, ele entregava o seu sacrifício, tinha um prazo. Você podia, mesmo quando você errava, você voltava para o início e terminava depois, entregava ali, ficava carequinha, bonitinho. Talvez você tenha olhado para nós pensando que a gente está fazendo voto do nazireu, né? Mas não. Não foi o voto nazireu não, foi uma genética coisada que me afligiu. Minha mãe está ali, eu não posso falar muito não. Ela está olhando para cá. Mas a minha mulher me ama, né, amor? Sendo nazireu ou não? Balança logo a cabeça dizendo sim, mulher. Seja espontânea. O voto, o compromisso que o crente tem com Deus, irmão, ele não tem mais prazo não. Ninguém aceita Jesus por 6 meses não. É uma coisa para a vida toda. É uma coisa de agora até a eternidade. Eu não vou ser crente daqui a um mês. Eu não vou ser crente para passar um mês sendo crente. Não, eu nasci de novo. Havia uma tribo na China, um condado, na China uma aldeia, o termo lá é aldeia. Havia uma aldeia lá na China, que quando algo de muito sério acontecia com eles, eles trocavam um nome. Eles diziam, eu não sou mais a mesma pessoa, isso aqui me mudou completamente. Por exemplo, quando eles tinham uma doença muito grave, e eles tinham conseguido escapar da morte, eles diziam, eu não sou mais a mesma pessoa, eu sou outra pessoa. Então ele tinha que mudar o nome. Devia ser uma confusão, porque você chegava lá, Rogério, não, é Cláudio. Aí a pessoa já perguntava, o que te aconteceu? Pegou fogo a oficina. Eu sou o candidato certo aqui, ó. Pois é. Gostei. Se eu pregar isso de novo, eu vou querer que você vá. Olha para cá. Porque eles consideravam que ele não era mais a mesma pessoa. Por uma coisa que aconteceu de maneira externa. Sobreviveu a um ataque de um animal, eu sobrevivi a uma doença. Alguma coisa aconteceu e ele não era mais a mesma pessoa. Ao ponto, isso é muito interessante, que os chineses dessa aldeia que começaram a se converter, começaram a trocar o seu nome. Eu não sou mais a mesma pessoa. Irmão. Quando eles se convertiam, eles trocavam o nome deles. Eles diziam, eu nasci de novo. Como eu vou continuar sendo chamado da mesma coisa? Deixa eu lhe dizer, sobre você, o voto do nazireu é estatuto perpétuo. Permanece. Pode não permanecer as práticas,
Mas o princípio permanece. O princípio continua, irmão. Eu não estou dizendo para você voltar para as práticas judaicas. Eu não estou dizendo para você voltar a guardar a lei. Mas eu estou dizendo que nunca teve nada no Velho Testamento que Deus instituiu que a sua maneira de pensar e o seu raciocínio tenha mudado. Deus não mudou a sua maneira de lidar com o pecado no Novo Testamento. O pecado continua precisando de um sacrifício. A diferença é que esse sacrifício já existe. Se esse sacrifício não existisse, a gente teria que continuar sacrificando animais. Deus não mudou sua maneira de pensar. O que mudou foi a dispensação. A maneira de Deus ver determinadas coisas permanece no Velho Testamento, no Novo Testamento. E quando Ele voltar, no mais Novo Testamento ainda. No Novíssimo Testamento. Nós precisamos viver uma vida consagrada, irmão. Não é uma questão de ter algo de Deus. É uma questão de que Ele não precisa fazer mais nada por nós, para nós começarmos a fazer alguma coisa por Ele. Já deu. Ele já fez. Ele não precisa fazer, Deus não precisa mover uma caixa para você. Ele já fez. A coisa mais difícil, Ele já fez. Está na hora, irmãos, de por gratidão, você começar a entender e a viver uma vida consagrada ao Senhor. De uma forma que os que estão lá fora olham para a tua roupa e entendem que você tem um propósito com o Senhor. De uma forma que quando você... Não, mas isso aqui pode, isso aqui não é pecado não. Cadê que isso aqui ainda está na Bíblia dizendo que é pecado? Mas nem uva. Não é só o vinho, é nem uva. Eu gosto muito de uva, viu, irmão? Não estou criticando a uva aqui não. Nem uva você prova. Você vai um passo além. Porque todas as coisas me são, mas nem tudo me... Isso aí já não te pertence mais não, irmão. Não é só questão de pode ou não pode não. Se a sua vida vive baseada no pode ou não pode, que evangelho medíocre é esse? Ah não, pode? Poder. Aí os coitados dos pastores só faltam dizer assim: poder pode, mas não deve. Sabe uma coisa que também pode, irmão? Você também pode ir para o inferno se você quiser. Tem alguém lhe obrigando a ir para o céu aqui? Não, venha para o céu comigo, porque se você não for para o céu comigo, a gente não tem nem o que acusar a pessoa, do que ameaçar. Até o inferno é uma escolha, irmão. Agora quer aprender outra coisa? Não fazer nada também é uma escolha. Não se iluda. Não escolher é uma escolha. Você achar que você vai passar o resto da sua vida não se decidindo se você vive lá fora ou aqui dentro, isso é uma escolha. Você passar o resto da sua vida entre dois pensamentos: eu sou isso aqui, ali eu sou outra coisa, eu não sei bem. Não saber e continuar não sabendo é uma escolha. Você está em dúvida a respeito de alguma coisa? Quantos livros tem ali atrás você já comprou? Você está em dúvida a respeito de alguma coisa? Quantas vezes você barrou a gente aqui, os pastores, e perguntou? Então me escolha, irmão. Você escolheu não aprender. Ou o que acontece com a gente várias vezes, a gente até já sabe, mas a gente escolheu. Não, Senhor, é bem rapidinho, Deus. Não, mas essa série é bem rapidinha, só tem 8 episódios, Senhor. Eu juro que essa é a última vez que eu assisto essa série na minha vida toda. Ô Senhor, mas chegou a temporada nova, Pai. É só o trailer, Senhor, deixa eu ver. É a uva, irmão. Está vendo que esse problema é a uva? Não é errado. Eu estou tentando ser bem nazireu hoje. Demorou muito para segurarem minha coleira. Se eu soltar isso aqui, desembesta. Qual dos animais tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando dentro?
Qual deles? Qual dos anjos tem? A gente, no mínimo, deve ver uma vida acima da deles. Qual dos anjos tem? Quantas vezes você viu um dos discípulos dizendo que os anjos são templo do Espírito Santo? Não tem, não. O máximo que você vai achar é só conserva o teu, trabalho junto no mesmo serviço. A vida que nós precisamos viver é superior. E não para pagar conta, para ter visão, para ver anjo. Não, irmão, é porque ele merece mesmo. Se isso tudo vier, é bônus. Mas o ponto todo é só porque ele merece. Hoje é o dia do voto do Nazireu. Se chegar domingo aqui, os crentes tudo careca. Pelo menos a gente vai se sentir mais ambientado, né? Vai chegar, amiguinho, você também. Oh, Deus do céu. Fica de pé. Aleluia. E por favor, não erre o nome da coisa. Não chegue dizendo, o que é que o pastor pregou? Sobre o voto do fariseu. Sobre o que? Sobre o voto do Galileu. Estava lá, disse, eu vou fazer o voto do Galileu. Então aqui, ó. O que é que ele falou? Não, porque os nazarenos eu até esqueci, é o que mesmo? É Nazireu. Nazireu. Estou fazendo o voto do Nazareno aqui, pastor. Não vem com esse negócio, não. Não adianta nada você cortar seu cabelo se você não cortar os maus hábitos. Você vai ficar com o cabelo bem curtinho, cheio de creca. Hoje é um culto de oração, né? Quantas coisas você precisa largar ainda? Nossa, quando eu falo essas coisas já pesa aqui a consciência já. Não é condenação, irmão. É porque de fato a vida com Ele é superior. O nosso nome mudou. A gente não é daquela tribo não, mas o nosso nome mudou. Ismael, filho de Deus. Há uma graça poderosa nessa noite aqui. Fecha teus olhos, levanta tuas mãos, começa a se consagrar ao Senhor. Isso. Se rende ao Senhor. Ismael, não sei que palavras falar. Procura, se não encontrar, só se derrama na presença dEle. Se for para se ajoelhar, se ajoelha, mas se derrama. Pai, nessa noite nós nos rendemos diante de você, Senhor. Diante da Tua graça. Como nós precisamos dela nessa noite. Como nós precisamos da Tua graça nessa noite, Senhor. Tua graça é um favor imerecido. Pai, que nessa noite sirva pelo menos para a gente lembrar que a gente não merece. Isso, se consagra ao Senhor. Se possível, irmãos, se você antigamente se ajoelhava, quanto tempo faz que você não se ajoelha? Se ajoelha nessa noite. Isso. Não é religiosidade, irmãos, não é para aparecer. É porque aquele que é separado para Ele, é impossível não ser visto algo nessa pessoa. Isso, se renda. Se derrama diante dEle, se derrama. Isso, obrigado, Senhor. Eu declaro o sopro do Espírito sobre a tua vida agora. O Espírito Santo te lembrando o compromisso que você tem com Deus. Eu vejo pessoas refazendo votos. O Espírito Santo está te lembrando
Lembra daquelas promessas que você fez para mim? Não é as promessas do Senhor para nós, as nossas para Ele. Que você disse que viveria assim para mim, dessa forma. O Senhor nessa noite está te lembrando dessas promessas. Não por condenação, mas porque Ele está dizendo: se você errou, o sacrifício já foi feito, volta para o início de novo e continua fazendo. Deixa a unção do Espírito te pegar nessa noite. Deixa. E se tiver tudo bem, irmãos, o voto do Nazireu nunca foi uma coisa que eu fazia porque eu estava bem ou porque eu estava mal. Sempre foi uma coisa que Deus merecia. Eu declaro uma igreja que vai além do que é lícito, mas que vai pensar no que convém também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso se consagra ao Senhor. Há uma unção tão poderosa nessa noite, irmãos. A presença do Espírito Santo é tão notória nesse lugar. Isso. Oh, Senhor, obrigado pela tua presença. Obrigado porque ela é doce, ela é suave. Corações quebrantados que o Senhor não desprezará mais uma vez. Isso. Uma igreja separada. Isso, continua orando.